É um prazer retornar aqui, estar com o homem de Deus, o amigo, o pastor Flamarion. Deus seja louvado. Que honra. E eu estou feliz pelo que Deus fez. Na verdade, no avião, as pessoas todas ficaram espantadas quando falaram que iam pousar. Mas a Bíblia diz que a gente deve andar em espírito. E eu falei para Deus, eu estou tão cansado. Não deixa esse avião ir lá para Ipatinga, não. Deus é o Senhor do tempo e de tudo, irmão. E o avião pousou para a glória de Deus. Deus faz. Obrigado, meu pastor. Uma honra estar aqui. À noite a gente fala mais, mas obrigado. Prazer em voltar aqui. E pastor Flamarion é um amor de pessoa. É um pastor de Deus, um homem de Deus. Um pastor que toda a igreja deseja ter como pastor, e vocês são privilegiados. Deus continue abençoando a vida de todas as ovelhas. Ao nosso pastor Sávio, jogou no Flamengo, não tinha um só. Deus continue abençoando a vida do pastor Sávio e de toda a igreja. Irmãos, só deixar um texto da Bíblia aqui, em Hebreus, no capítulo de número 11. Hebreus 11. Glória a Deus. Versículo 3, no telão aí. Vê o 2, por favor. Isso. Porque por ela, o verso primeiro está escrito, a fé, está aqui. Deixa eu pegar aqui. Versículo 2, porque por ela os antigos alcançaram um testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê foi feito daquilo que é aparente. Verso 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus sacrifício maior do que Caim, pelo que alcançou testemunho maior do que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Irmãos, é como eu já disse aqui da outra vez sobre a fé, a vida cristã é pela fé. Nós recebemos a salvação pela graça, para que vivamos pela fé. A fé conserva aquilo que Deus nos entregou, nosso maior tesouro. Como eu disse da outra vez, se nós perdemos a nossa fé, nós vamos perder tudo. Então, os irmãos observam que na galeria dos heróis da fé, tudo que foi conquistado pela fé. Eles venceram o mundo físico e espiritual pela fé. Alcançaram as promessas pela fé. Chegaram aonde Deus quis pela fé. Homens que venceram o fogo, venceram a espada, a fome, a fúria dos leões, venceram reis, reinos, exércitos por causa da fé. Paulo, quando estava perto de partir, Paulo disse: combati o bom combate, terminei a carreira, mas guardei a fé. Então, os irmãos observam que tudo o que temos que fazer para Deus é por fé. Porque se não fizermos, nós vamos pecar. Tem que ser pela fé.
crer que Ele existe e que Ele também é galardoador daqueles que o buscam. Os irmãos observam que até uma simples oferta, a Bíblia diz que teve que ser pela fé. Observe que um ato de entrega foi feito pela fé, como está em Hebreus no capítulo 11, verso 4, que diz que pela fé Abel entregou maior sacrifício do que seu irmão Caim. Sabe por quê? A oferta de Caim era uma oferta que todos podem dar. Sabe que oferta é aquela? O texto vai dizer que ele pegou dos frutos da terra, ou seja, daquilo que a terra já produzia. Ele só foi nas árvores e mas Abel não. Abel esperou as suas ovelhas darem cria. E quando ia nascendo, ele disse: essa daqui não é minha. Essa primeira ovelha não é minha, é de Deus. Essa daqui vai ser para o meu Senhor. O melhor daquilo que eu gerei, o melhor daquilo que eu alimentei, eu cuidei dessas ovelhas, mas o melhor daquilo que me pertence não vai ser para mim, vai ser do meu Deus. E sabe como ele fez isso? Pela fé. A Bíblia diz que esta oferta ficou gravada, tanto que eu estou falando sobre ela. Esta oferta está gravada no texto sagrado. Sabe por quê? Algo de fé marca, uma vida de fé marca. Homens racionais, suas histórias podem até passar, mas homens de fé marcam uma história. Um ato que você faz pode ficar cravado na história. Aprenda o que eu vou falar aqui agora. Abel não existe mais, mas seus atos ainda são contados. Sabe por quê? É a fé que faz isso. A Bíblia diz que os dois vieram trazer a oferta, só que um trouxe a oferta que todo mundo dava, uma oferta do fruto da terra, mas Abel deu uma oferta que ninguém havia entregado ainda. Aprenda, se Abel, olha para cá, se Abel vai dar as ovelhas para Deus, e ele para dar, ele tinha que sacrificar, a pergunta é essa: Deus não havia ainda instituído o sacrifício de animais. Então como é que Abel vai matar uma ovelha sem Deus ter falado para ele? Como é que ele vai dar uma oferta para Deus, que ele vai sacrificar aquele animal e vai entregar a Deus como oferta? Sabe por quê? Ele prestava atenção no que Deus fazia. Lembra quando Deus cobriu Adão? Quando Adão pecou, Adão fez o quê? Colocou folha de figo para cobrir seus órgãos e de sua mulher. Aí, antes de Deus expulsar eles do paraíso, a Bíblia diz que o Senhor cobriu ele com pele de animal. A pergunta é, se Deus cobre com pele de animal, algum animal teve que morrer. Então, quem pecou foi quem? Abel. Quem pecou foi Adão e Eva. O que Deus vai fazer agora? Vai matar um animal inocente para cobrir eles. Então, quando Abel percebeu que Deus havia coberto seus pais com pele de animal, um animal inocente teve que morrer. Então ele sabia o que Deus gostava, ele sabia o que Deus queria, então ele vai entregar justamente o que Deus quer. Oh, olha para cá, ninguém nunca havia feito aquilo, mas a fé, aprenda, a razão faz você fazer o que todos fazem, mas a fé faz você entregar o que ninguém nunca entregou. Oh, glória! Então aprenda isso aqui. Se você quer algo de Deus, se você quer agradar a Deus, faça algo pela fé. Tudo que você for fazer, a fé tem que estar em primeiro lugar. Pastor, eu conheço demais a área que eu trabalho. Você não pode confiar no seu braço. Você não pode confiar em você próprio. Você tem que confiar em Deus. A sua fé tem que estar em Deus. A sua vida tem que estar em Deus.
olha para cá, fica ligado aqui, a sua vida tem que estar em Deus, a sua força tem que estar convergida em Deus. Pastor, quem sou eu agora? Você não é mais uma pessoa comum, você é um homem que Deus salvou, você é alguém agora que Deus colocou o espírito de sabedoria, e agora você não anda só, agora já não é mais um, agora são dois, é a pessoa do Espírito Santo que está em você. Então, se você serve um Deus que criou todas as coisas, se você serve um Deus que criou tudo do nada, então, pelo amor de Deus, não sirva a Ele da forma que você estava no mundo, sirva a Ele agora com fé. Oh glória, vai entregar algo, entrega pela fé, vai fazer algo, faça pela fé, vai fazer a obra, faça com fé. Entrou aqui dentro hoje, entre com fé, volte para casa, mas volte com fé. Oh glória, olha para a pessoa que está ao seu lado, antes de eu terminar, diga para ela assim: o Senhor fala, não aceita qualquer coisa, o que Deus aceita está baseado na nossa fé. Fala, sua adoração, adore com fé. Esse glória a Deus que você está dando, dê com fé. Oh glória, pastor, eu saí de casa, está tudo bagunçado. Oh glória, creia que quando você voltar, Deus vai colocar tudo no devido lugar. Pastor, a enfermidade me deu pouco tempo de vida, medicina. Creia que Jesus chegou para o paralítico do tanque de Betesda. Olha para mim, o homem sofreu 38 anos, mas num dia que Jesus chegou, Jesus disse: moço, pega a tua cama agora e anda. Aprenda, 38 anos fizeram ele sofrer e ser ajudado, mas quando Jesus chegou, Jesus disse: 38 anos para você é muita coisa, para mim não é nada. Pega a tua cama e anda agora e vai embora para casa. Olha para mim, se você chegar aqui dentro e tentar servir a Deus só com a razão, você vai achar que todo esse sofrimento é justamente só para te fazer sofrer. Mas se você vir aqui pela fé, você vai dizer: tudo isso que eu estou passando, Deus vai transformar em testemunho e vitória para a minha vida. Hoje, quando for logo mais à noite, eu vou contar umas experiências que Deus fez comigo esses dias. Eu estou vivendo muito milagre, irmão. Muito. E interessante é que quando chega a hora, Deus só não abre a porta, Deus escancara essa porta. Deixa quem quiser chamar você de bobo. Deus não vai deixar a sua fidelidade para trás, Deus vai honrar você. Amém? Sabe o que Deus está mandando dizer para você daqui? Tudo o que você fizer para mim, não use sua esperteza, sua sabedoria humana, use a fé. E Deus vai honrar você. Amém? Até mais tarde, convide mais um. Eu estou sentindo a graça de Jesus aqui, irmão. Se deixar, a gente vai, né? Eu sou aquele pentecostal igual o Carraoco. Quando pega, meu amigo, vai mais rápido. Então, vou te esperar você daqui a pouco, às 19 horas. Convide mais um, porque eu tenho certeza aqui que aqui hoje, ou a gente vai até lá em cima, ou o céu vai descer até aqui embaixo. Amém? Aguarda, porque Deus tem algo muito forte. Você está vendo que Deus já está dando sinal, né? O avião já pousou. Quando Deus quer fazer milagres, prenúncios começam a ser dados.
Então, eu te aguardo até daqui a pouco. Vou ali na rádio rapidinho e daqui a pouco a gente está de volta. Deus abençoe. Irmãos, vamos orar pelo pastor Júnior e pela sua família. Fica de pé no seu lugar, Igreja de Cristo. Vamos abençoá-lo. Ele é um profeta que Deus levantou nessa geração. E eu creio muito no poder da igreja aqui, ora. Foi Jesus que disse, né? As portas do inferno prevalecerão contra a igreja. Vamos orar, estenda as mãos em direção a Ele. Vamos orar nesta hora. Deus, nós abençoamos aqui o pastor Júnior Trovão como igreja nessa tarde. Sabemos que ele é uma voz profética que o Senhor levantou neste tempo. Guarda ele, meu Deus, guarda a sua esposa, guarda os seus filhos, guarda o seu ministério. Cada vez mais sopre o nome dele nas asas do vento, meu Pai, para que ele continue impactando esta geração. Proteja a sua saúde, proteja a sua mente, guarda o teu coração, o livra de tudo que não presta e que não provém do Senhor. Que cada vez mais o Senhor possa colocar as pessoas certas ao lado dele. Cada vez mais, meu Pai, levante alianças para ele estar fazendo nesta terra. E aqueles que não servem para caminhar com ele, que o Senhor afaste dele, meu Deus. Nós como igreja profetizamos que 1000 pode cair do lado dele, 10.000 à sua direita, mas ele não vai ser atingido. Meu Pai, nós nessa tarde como igreja, abençoamos e declaramos que ainda nesse ano de 2019, ele vai ver coisas extraordinárias acontecer no ministério dele, no nome de Jesus. A igreja diga assim: pastor Júnior Trovão, nós te abençoamos, bem como toda a sua família e o seu ministério, no nome de Jesus. Aplauda o Senhor pela vida dele. Assenta, igreja. Obrigado, Deus abençoa, querido. Irmão, sabe quem vai estar no louvor quarta-feira que vem, 3 horas da tarde? Gerson Rufino. Quem gosta do Gerson Rufino? Põe uma música aí desse amigo. Gerson Rufino vai estar dirigindo o louvor quarta-feira que vem conosco, 9 horas da manhã, 3 horas da tarde e às 7:30 da noite. Ele vai estar cantando quinta-feira na cidade de Padre Paraíso. E ele falou: pastor, eu vou chegar um dia antes e eu quero ficar na igreja. O senhor me recebe? Ele já falou isso comigo, deve ter umas 4 semanas. Eu falei: é óbvio. Então é uma honra. Nós temos uma igreja que esses homens de Deus têm o privilégio de passar aqui para nos edificar. Veja essa canção com Gerson Rufino.